tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E aquele convite sempre, o convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para a nossa conversa de hoje, para análise e debate dos nossos assuntos, vamos montar aqui o nosso time, os nossos especialistas. Doutora Alexandra Boylen, ela é promotora de justiça em Alagoas, associada do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, está em Maceió para essa nossa conversa com a gente hoje. Tudo bem, doutora promotora Alexandra? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, colegas. Um bom programa para a gente. Obrigado pela presença, mais uma vez, nessa colaboração com a gente. Também com a gente a doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada e professora. Ela é presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo e também diretora de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutora Cláudia, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Mauro Friesman, um prazer estar aqui com todos, boa tarde a todos os ouvintes, um programa importante, com assuntos necessários e interessantes. É um prazer estar aqui nesse painel com um pessoal de tão alta qualidade. Muito obrigada pelo convite, é um convite especial ao Roberto Liviani. Obrigado mais uma vez pela presença com a gente, pela colaboração. Doutora Adriana Zurubi, advogada, ela é presidente da Comissão do Idoso da OAB São Paulo, Seção Pinheiros. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro Friesman? Boa tarde aos colegas de bancada, doutora Alexandra Boylen, Cláudia Schwerz e Alessandro Pascoaloto, toda a produção do programa Gente que Fala do MPD e aos ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, doutora Adriana. E o doutor Alessandro Pascoaloto, médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. O doutor Alessandro está lá no Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre, falando com a gente. Tudo bem, doutor Alessandro? Bem, Mauro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meio-dia e 2, todo mundo apresentado. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse ontem aos outros ministros que se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se mostrou alinhado ao objetivo de defender as instituições. Fux também lembrou da reunião com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que manifestou que as Forças Armadas também estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia, e que em breve se reunirá com o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A movimentação ocorre em meio às novas críticas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral, ao sugerir uma apuração dos votos feita também pelas Forças Armadas. Eu começo com a promotora Alexandra Boylen sobre esse tema. O ministro Fux, sempre em reuniões, defendendo o devido respeito às regras constitucionais. Agora já são, então, 4 autoridades: o ministro Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e futuramente, aí, após essa reunião com o ministro Edson Fachin, todos alinhados nesse sentido. Seu entendimento sobre esse tema, promotora? Bom, eu sou promotora eleitoral, então eu começo dizendo que eu acredito na justiça eleitoral. Eu sou promotora, tenho 25 anos, ainda tive o azar de pegar uma de lona. Quem sabe a diferença do processo eleitoral, quem viveu a diferença do processo eleitoral, dos votos impressos, escritos, e com voto com carbono, com voto com xerox, com voto com... Sabe o que significa o avanço para a democracia do processo eletrônico, em que pese um ou outro, eventualmente questione alguma coisa, eu espernei por algum motivo, nunca em nenhum momento, desde que foi implementado o voto eletrônico, houve qualquer prova de fraude real.
E se, com tanto interesse assim, né, houvesse, de fato, uma possibilidade de fraude concreta, já se tinha aprovado. O presidente Fachin teve uma iniciativa maravilhosa, né, já anterior a essa fala, que é aumentar a questão da transparência, do acompanhamento das eleições, e de todas as fases, de todos os processos, pela própria OAB, né? A gente tem aqui as colegas representando a OAB, então, pela própria OAB, por instituições internacionais que acompanham os procedimentos de transparência e corrupção, o que mostra a perfeita intenção da justiça eleitoral em assegurar um procedimento democrático onde a vontade do povo prevaleça. É lamentável que, por falta de conhecimento, acredito, as pessoas critiquem sem fundamento, né, sem provas, um procedimento eleitoral que vem sendo respeitado e validado no mundo inteiro, reconhecido como exemplo no mundo inteiro, pela sua celeridade, pela seriedade, pela sua qualidade, e ser, vamos dizer assim, desmerecido, ainda mais de um presidente eleito dentro desse processo, né? Assim, quando eu ganhei a eleição, esse processo foi válido. Se tiver risco de eu perder a eleição, esse processo não é válido. Tanto muito triste que o presidente faça essas manifestações, mas eu quero crer que, de fato, as instituições públicas saibam, né, e sabem do seu compromisso com a manutenção do procedimento democrático, né? Então, assim, a eleição não é besteira. É um investimento altíssimo orçamentário que se faz para garantir um pleito com lisura, e isso não pode ser desmerecido, né? Doutora Cláudia Schwerz, como destacou bem a promotora Alexandra, nunca ninguém questionou a lisura dos resultados eleitorais a partir da urna eletrônica, que está em uso no Brasil desde 1996. Nunca nenhum partido político se manifestou nesse sentido. Como destacou também a promotora Alexandra, o próprio presidente Bolsonaro eleito a partir das urnas eletrônicas, e antes disso, né, eleito 7 vezes deputado federal também a partir das urnas eletrônicas. Mauro, a palavra da Alexandra Birling, ela realmente fecha no sentido de que o nosso processo eleitoral, ele é probo, ele é adequado, e eu queria iniciar falando que a democracia, citando a Kamala Harris no discurso de posse dela, quando tratou da democracia, ela citou um congressista, John Lewis, que disse o seguinte: a democracia não é um Estado, é um ato. E ela até comentou à época, o que quer dizer isso? Né? Que a democracia não é garantida, é tão forte quanto a nossa vontade de lutar por ela, de protegê-la e nunca tomá-la como algo garantido. Foram frases impactantes, perfeitamente cabíveis agora nesse momento de processo eleitoral. Alguém que gosta de poder, querer utilizar argumentos frágeis, inadequados para atacar a nossa democracia, revela que essa lição da Kamala Harris é muito adequada para nós. E nós precisamos proteger a nossa democracia, porque a democracia, ela permite exatamente que se emejam muitas opiniões e nenhuma decisão e nenhuma sociedade que não dê voz aos vários segmentos pode ser harmônica, pode cumprir a sua função. Então, a democracia exige essa luta, e esses movimentos todos, essas manifestações em favor da democracia, inclusive esse movimento do nosso Supremo, ele revela a necessidade de nos unirmos em favor da defesa das eleições e da democracia. Doutora Adriana, seu entendimento sobre esse tema, as autoridades, né, o Congresso, Forças Armadas, em defesa das instituições, em defesa do processo eleitoral, dos resultados das urnas eletrônicas? Eu acho extremamente importante essa iniciativa do ministro Luiz Fux de iniciar esse diálogo com as outras instituições correlatas, o ministro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Isso é muito importante para que haja um entrelaçamento e um entendimento comum entre os poderes, para que esses conflitos que nós estamos vendo, até em relação a essa questão que envolve o deputado Daniel Silveira, isso precisa se acalmar,
Nós precisamos dar prioridade para a nossa pauta política, para colocar em andamento o que é mais produtivo e o que é prioridade para o nosso país. Então, esses desentendimentos entre os poderes, eles precisam ir arrefecendo, eles precisam ir normalizando para que tudo isso possa entrar dentro de um entendimento para o bem do nosso país, da democracia, da defesa do Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu tenho percebido é que está faltando um pouco mais de pragmatismo nesse diálogo, né? Porque essa questão de dizer, precisa haver o entendimento entre os poderes, a divisão entre os poderes, as atribuições que são estabelecidas constitucionalmente, ok, mas a gente percebe que dia a dia existe uma interferência de um poder no outro, a gente percebe aí uma falta de maturidade, talvez na aplicabilidade das leis, aí a gente vê um ministro e um deputado que parecem dois meninos aí discutindo, contendendo, em vez de se entenderem, não é, para o bem do país, que a gente tem que ter em mente a seguinte questão: o Supremo Tribunal Federal não é apenas o ministro Alexandre de Moraes, né? A Câmara Federal não é somente o deputado Daniel Silveira, eles são representantes dessas instituições basilares, que representam a casa da democracia. Então, é preciso que exista um entendimento. Existiram excessos por parte do ministro Alexandre de Moraes, no meu entendimento, sim, existiram, mas também existiram excessos por parte do deputado Daniel Silveira. Então, a bem da preservação da lisura e da transparência das instituições democráticas de direito, essas picuinhas, essas pendengas, elas precisam normalizar, eles precisam acabar com isso para que a gente consiga colocar o Brasil nos trilhos, e é só dessa maneira que eu entendo que vai conseguir. Está certo a postura do ministro Luiz Fux, no meu entendimento, e de todos aqueles que estão tentando um diálogo aí para colocar o Brasil nos eixos e normalizar essa questão desses debates entre as instituições brasileiras. Doutora Adriana, você usou duas palavras, entendimento e diálogo, né? São dois pontos, vamos colocar aqui com dois ingredientes que devem fazer parte de uma fórmula para um remédio. Por falar em remédio, nós temos o nosso médico, o doutor Alessandro Pascoalotto, sempre o melhor remédio, né? Entendimento e diálogo entre as instituições em defesa da ordem democrática, não é, doutor? Eu vejo com muito pesar toda essa polarização que se aconteceu no Brasil e que vai se refletir cada vez de modo mais intenso na proximidade da eleição. Eu acho que o Brasil passou de um ponto para outro muito distante e não há uma convergência para algo mais tranquilo, mais consensual, onde se reflita sobre os aprendizados do que aconteceu até agora no Brasil. Só que eu vejo a polarização, um acha que o mal do Brasil é o outro, e eu me mantenho à parte disso. Eu acho que isso me desgosta muito. Eu acho que a gente tem muito a fazer por esse país e essa discussão não tem acrescentado em muita coisa, não. Esse ponto que você destacou, né, um olhando para o outro como sendo o lado ruim da história, né, que é o ponto da polarização. Se você não está do meu lado, você não serve, então você é o meu inimigo. E as coisas no diálogo, no entendimento, têm que ser tratadas na base, não do inimigo político, mas do adversário, aquele que vai ser confrontado no ambiente das ideias, né? Haver uma pactuação por um bem maior, que é o bem da sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo de modo tão intenso e olhar um pouco mais para o país. O país precisa muito dos brasileiros para se modificar, e o caminho é longo. E as propostas que hoje eu vejo me dão vontade de rasgar meu título de eleitor e nunca mais votar, sabe? Esse sentimento que eu tenho como brasileiro hoje é de perplexidade e indignação. 12h13, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto agora. Olha, as mulheres estão associadas ao trabalho que ninguém vê. São palavras da Maria Joana Schouten, ou Schouten. Ela é professora de Sociologia da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Nas guerras, aquelas que permanecem em suas cidades têm a difícil responsabilidade de cuidar da comunidade e depois reconstruí-la após o cessar-fogo. Maria Joana Schouten cita o Trümmerfrauen, é um termo alemão que significa mulheres dos escombros, como exemplos desse caso,
e diz que as ucranianas terão um papel ativo na reconstrução do território após o fim do conflito, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Doutora Cláudia Schwarz, vamos repercutir aqui o seguinte, né, da participação feminina esquecida na reconstrução do pós-guerra. A capacidade feminina, muitas vezes, levada em consideração só nos momentos de emergência, né? Olha, é um tema muito importante que vem revelar também a invisibilidade da mulher, não só dentro de casa, mas nessa situação. E essa professora Maria Johanna Schouten, de Lisboa, de Portugal, da Universidade de Beira, no interior em Portugal, não é de Lisboa, ela comenta, inclusive, que as mulheres pós-guerra, depois da Segunda Guerra, interessante que ela traz isso, as mulheres dos escombros, elas trabalhavam também de forma voluntária, ou assalariada, sobretudo voluntária, também para recuperar a própria honra, uma vez que muitas delas foram, no final da Guerra durante a Guerra, estupradas, perderam essa honra e, por meio desse trabalho voluntário, se esforçavam para recuperar, uma vez que a sociedade também, de alguma forma, as excluía, as condenava. Então, há esse intenso debate que revela a invisibilidade desse trabalho e, por outro lado, a necessidade de valorizarmos o trabalho da mulher nessa reconstrução de um país, de uma nação, de uma sociedade, mostra o grande, eu diria assim, o grande avanço que nós precisamos fazer para valorizar esse âmbito, esse trabalho, né? Doutora Adriana, a capacidade da mulher, muitas vezes esquecida, quase sempre esquecida, né? Muitas vezes levada em consideração nos momentos piores, nos momentos de reconstrução, nos momentos de emergência. É verdade, Mauro. É que a gente vê assim os papéis ali sendo bem definidos, né? Os homens vão para a guerra, né? Vão lutar, e as mulheres permanecem cuidando das casas, aguardando assim naquela situação de impasse, né? Para que os fatores se desenvolvam e as guerras cheguem ao final. Mas veja uma situação, a professora Maria Johanna Schouten, ela foca muito em históricos passados, e ela está falando aqui da Primeira Guerra Mundial, né? Vai ter um papel importante na reconstrução do país, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. É bom a gente relembrar aqui que a Primeira Guerra Mundial acabou há 104 anos, né? E depois disso, a mulher desenvolveu, Mauro, outras funções, outros papéis dentro da sociedade contemporânea. Então, modernamente, eu acho que a gente aplicar exclusivamente à mulher esse papel pela reconstrução da sociedade, não sei se é uma boa visão de sociedade, que nós mudamos, a sociedade mudou, e a gente precisa de um compartilhamento. Então, depois que tudo estiver reconstruído, as mulheres são delicadamente retiradas do cenário para que os homens possam reconstruir sozinhos as sociedades, sejam elas de forma política, social, né, e sob outros aspectos. Então, eu acho que é uma boa oportunidade aí para que haja um alinhamento da igualdade de gênero, tá? nessa função, considerando aí que a Primeira Guerra Mundial terminou já há 104 anos, e a gente caminhou bastante na história, e as mulheres alcançaram bastante independência, bastante protagonismo. Então, é importante o respeito, né, por essas mulheres aí que tanto se dedicaram para o bem da sociedade. É preciso equiparar essa igualdade aí. E o pior, né, promotora Alexandra, a mulher ser chamada para essa reconstrução, sendo que o homem é quem destruiu, o homem que decidiu pela guerra, os homens que foram às armas e foram para os combates, e depois a mulher é que é chamada para a reconstrução. Mas, na verdade, a doutora Adriana tem toda a razão, né? Hoje a gente tem as mulheres também armadas, né, também nas Forças Armadas, e também participando ativamente das guerras, né, não só mais no papel da enfermeira que dá beijinho no soldado, né, mas ativamente na luta, né? E o que me preocupa, acho que a doutora Adriana terminou deixando isso no ar, é você trazer para a mulher essa responsabilidade, e não porque o homem foi quem decidiu, porque, na verdade, decisão política, eventualmente são 2 presidentes homens, mas podia ser uma mulher, né? O que preocupa é você trazer para a mulher essa responsabilidade, mais uma sobrecarga, como a gente costuma ter, né? Você vê na mulher essa capacidade de, depois de uma guerra imensa, ter mais essa responsabilidade de restaurar a situação anterior. Acho que a doutora Adriana terminou perfeito, eu não teria nada para acrescentar, só
ressaltar, né? O momento é de compartilhamento e não de responsabilização de A ou B por atividade de A ou B. A gente não deve mais tratar essa situação como papel de um, papel de outro, né? Não cabe mais. Acho que a doutora Adriana foi precisa nisso. Porque, do mesmo jeito, vamos, né, pegar o momento atual, o conflito da Ucrânia, quer dizer, do mesmo jeito em que esse conflito, ou esta guerra, né, tem na sua esteira um pensamento daquilo que ocorria, né, domínio de território no século XIX, parece que é um olhar sobre a mulher também daqueles tempos, né? Sim. Isso mesmo, isso mesmo. Então, isso é muito triste, essa postura que a doutora Adriana traz, esse olhar que a doutora Adriana traz, é fundamental para a gente conseguir perceber, inclusive, o nosso machismo estrutural, né? Que a gente não consegue sair de um século atrás. Doutora Alessandra, você olhar sobre esse tema, ditas as palavras das mulheres, agora a palavra masculina. Eu acho que as mulheres sempre tiveram um papel essencial na sociedade, sempre fundamental. Não se pode conceber a sociedade sem a presença das mulheres. Então, elas, claro que passaram por momentos difíceis, mas sempre muito relevantes, mesmo durante os grandes conflitos armados, no pós-guerra e no momento atual, no momento de redemocratização, todos esses momentos. Eu acho que falta um pouco de um olhar, um pouco de mais de conscientização para a importância das mulheres na sociedade, para que elas tenham mais liberdade para assumir as funções que precisem ou que gostariam de realmente assumir. Meio-dia e 21, você está no programa Gente que Fala, aqui pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, aqui nas imagens das redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a sua participação pelo WhatsApp aberta também pelo 973350038, 973350038. Vamos falar agora de saúde, né, minha gente? Os casos de Covid-19 nas farmácias do país subiram 82% em uma semana, é um levantamento da Abrafarma. Esses dados se referem à comparação dos diagnósticos levantados entre os dias 18 e 24 de abril, com os da semana anterior, de 11 a 17. A taxa de positividade foi de 15,3% no período, um aumento de 59%. Além do aumento nos casos, o país vive uma sequência de alta nas mortes pela Covid-19, que pode se agravar, porque as próximas semanas devem registrar o impacto dos feriados e do aumento da interação social das pessoas durante o Carnaval. Qual a expectativa, então, doutor Alessandro, a partir dessa constatação já, né, nas farmácias, na verificação ali dos testes feitos, esse aumento expressivo dos casos de Covid-19? Eu acho que a gente precisa ter um olhar para a Covid como uma doença que está saindo de uma fase de epidemia, onde o número de casos aumentou de modo muito abrupto e depois logo começou a diminuir, para passar a conviver com ela de uma outra forma, como uma doença quase que endêmica, onde a frequência, a doença não vai embora, ela não vai embora, mas ela flutua em frequência. Eu, particularmente, eu não me toco muito com pequenos aumentos de frequência da Covid, desde que isso não repercuta em internações hospitalares e morte. Então, enquanto a gente passar a ter uma doença que seja uma gripe branda em pessoas vacinadas, está tranquilo. O que não pode é cair a vacinação, o que não pode, é claro, é vir a emergência de variantes que eventualmente não respondam mais às vacinas, onde aí o cenário muda. Então, eu sou um otimista, Mauro, em relação ao momento que a gente vive. Eu acho que a gente nunca teve tanta liberdade dentro da Covid. Eu acho que a gente convive com familiares e amigos hoje e no comércio como não convivíamos, e isso é algo muito bom que esteja acontecendo. Se o preço para isso é ter mais casos de Covid leve, tudo bem, desde que, como eu falei agora, não sobrecarregue hospitais e não leve a mortes. Eu entendi a sua observação, 82% de aumento nos casos levantados ou diagnosticados nas farmácias, desde que esses casos sejam brandos, desde que não levem a internações, desde que as pessoas estejam vacinadas e, por isso, apresentando casos brandos, esse não é um ponto muito preocupante.
Porque senão, veja bem, então, de repente tem um aumento abrupto de casos na China, eles fecham uma cidade. Mas eu acho que a consequência de um fechamento como esse, para a economia mundial, para o momento que a gente vive, de tamanha crise, onde as pessoas estão precisando trabalhar e manter as suas vidas, acaba sendo pior, na minha interpretação, do que a própria doença. Então, eu luto pela vacina. Se as pessoas se vacinarem, fizerem os reforços devidos, a doença vai ser branda, e sendo ela branda, ela não causa preocupação. Falar desse desafio, doutor Alessandro, da necessidade das pessoas cumprirem o seu ciclo de vacinação, que elas tomem todas as doses previstas até aqui. Tem gente na 4ª dose e gente que sequer saiu da primeira, porque não voltou para o posto de saúde, e por N razões. Como é que a gente resolve? Como é que a gente sai desse buraco? Eu acho que precisaria de uma campanha pública mais intensa de conscientização, e eu sinto muito falta disso. De o poder público chegar e dizer, pessoal, é hora da vacinação, é hora da dose, é hora, sabe? Graças à vacina que a gente chegou nesse momento, e foi graças à vacina que nós estamos vivendo essa vida mais liberal agora. Então, não dá para... A gente pode baixar a guarda um pouco, no sentido de socializar mais, de ficar sem máscara, mas a gente precisa de vacinação, do contrário, desanda de novo. Doutora Adriana, seu olhar sobre esse tema. Só um minuto, Mauro. Doutora Alexandra, seu olhar sobre esse tema. Então, a gente... Uma situação, a matéria fala, inclusive, num pouco de aumento de mortes também, né? Porque como é uma doença muito séria, eu não sou médica, obviamente, mas assim, pelo acompanhamento das leituras que a gente fez, como é uma doença muito séria, infelizmente, quando aumenta o número de casos, aumenta também o contágio da população de risco, né? Então, e mesmo a vacina, ela assegurando uma menor potencialidade, uma menor lesividade da doença nas pessoas, ela não impede, né, o contágio, ela não é imunizante, e ela não impede, inclusive, os casos graves, né? Então, assim, o que me preocupa, e eu acho que a nós todos que não somos especialistas, né, e cabe ao doutor Alessandro mesmo, mas assim, o que me preocupa a liberdade era necessária do ponto de vista econômico, não tenho dúvida, mas o que a gente tem visto atualmente é uma liberdade, vamos dizer assim, maior, por exemplo, tirar máscara, independente, em vários estados a máscara não é mais obrigatória, mesmo em ambiente fechado, e alguns outros cuidados que a gente vinha tendo, que eu fico na dúvida, doutor Alessandro, se a gente teria se seria esse o momento. E essas estatísticas que o próprio programa trouxe para nos provocar, né, apontam que houve não só o aumento dos casos, mas também um pouco aumento, já o crescente número de mortes. Doutor Alessandro? A observação da doutora Alessandra? Eu entendo as preocupações e eu compartilho dessas preocupações também, sabe? Mas, de novo, eu sou um entusiasta das vacinas, eu acho que, particularmente para os mais vulneráveis, para os idosos, ela previne mortes, ela previne hospitalizações, as formas graves elas são prevenidas, claro, desde que sejam tomadas as vacinas, né? Mas a gente vive um momento da Covid hoje, vejam bem, olha o quanto a gente já viveu de doença caótica na nossa sociedade nos meses anteriores, com muita morte, muita ocupação de hospital. Então, o momento de hoje é um momento propício, eu acho, para a dita flexibilização. A flexibilização veio e as infecções não aumentaram muito em frequência, aumentaram mais recentemente agora, nas últimas 1-2 semanas, talvez, mas eu não enxergo ainda aumento conclusivo do número de óbitos. O óbito é um marcador muito difícil de medir, porque a pessoa que morre, ela morre semanas depois da Covid, no contexto de muitas comorbidades, de complicações relacionadas às doenças de base, sabe? É difícil. Eu prefiro acreditar, e eu enxergo assim, que a gente vive um momento de estabilidade em relação à Covid e um momento propício a não ter que usar a máscara mais em ambientes fechados, com muita preocupação sobre os mais vulneráveis, uma intensa preocupação também, mas para isso a vacina. Vamos tentar combinar 2 cenários aqui, doutor Alessandro. Eu destaquei aqui que os casos de Covid subiram 82% numa semana nas farmácias do país, mas a gente tem um outro dado aqui também. Cada vez menos pessoas buscam os testes nas farmácias.
A procura caiu 81% entre janeiro e março. Ou seja, menos gente fazendo teste e aqueles que estão fazendo, os dados demonstrando essa elevação. Como é que a gente avalia isso conjuntamente? De fato, Mauro, eu acho que deve estar subdiagnosticado, porque as pessoas, elas estão, e isso é bom, tá? Elas estão passando a olhar para a Covid como uma doença banal. E a gente precisa olhar para essa maneira, porque a Covid, para mim, na minha concepção, é uma doença do passado. A gente está hoje vivendo um momento de uma nova fase dessa doença. E não dá para olhar para a Covid de hoje como a gente olhava em 2020. É uma doença completamente diferente. Olha, eu olho os gráficos de mortalidade no Brasil e não me surpreende nem um pouco. Eu acho que a situação está sob controle. E acho que tem muita gente fazendo uso político dessa doença, de novo, como tudo está acontecendo nesse país agora, para jogar isso contra o governo federal. E eu estou me mantendo alheio a essa discussão política, olhando tecnicamente os dados. Acho que a gente tem tranquilidade para dizer, sigamos em frente em uma vida como vivíamos antes da epidemia. Em que pé está o trabalho da ciência, doutor Alessandro? No sentido, a gente tem todas as vacinas aí, mas é importante, claro, trabalhar na descoberta de tratamentos para a Covid. Enfim, aqueles que contraírem a doença, eventualmente vacinados, que tenham os tratamentos e que tudo corra de forma branda, que se evitem complicações e que se evitem mortes, né? Em que pé está o trabalho da ciência na busca por tratamentos? Eu te confesso que chegou um momento eu parei de seguir tão de perto essa literatura, porque o que eu percebi? Uma série de medicamentos muito bons vindo, mas diminuindo desfechos que não são tão relevantes. Por exemplo, diminuindo um pouquinho o tempinho de internação, diminuindo a necessidade, talvez, de oxigênio ou de ventilação por um certo tempo, mas não era uma coisa assim, esse remédio previne mortes por Covid. Então, os desfechos eram frágeis e, acima de tudo, eu acho que tudo isso veio fora de época, porque os medicamentos estão chegando agora no momento em que a Covid grave praticamente está se apagando na sociedade, sabe? Eu queria ter tido isso há um ano atrás, há 2 anos, no início da epidemia. E, obviamente, isso não veio tão rápido. Faltando 29 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma pausa breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Hoje é quinta-feira, você já sabe, o nosso espaço por aqui, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 27 minutos para 13h, agora a gente vai seguir com mais um tema por aqui, que é o seguinte: a historiadora Ana Lúcia Duarte Lana, que será a primeira pessoa a chefiar a Pró-Reitoria de Inclusão e Diversidade da Universidade de São Paulo, afirma que não há espaço para que as cotas sejam removidas da universidade atualmente. A nova entidade, aprovada pelo Conselho Universitário, terá sob o seu guarda-chuva todos os órgãos que cuidam do assunto da universidade, como o Escritório da USP Mulheres e a Superintendência de Assistência Social, entre outros. Promotora Alexandra, para repercutir, a partir aí da sua distância de São Paulo, né, o seu olhar distante daqui, aí de Alagoas, a historiadora Ana Lúcia Duarte Lana, ela afirma que espera poder conduzir o processo de discussão sobre inclusão e diversidade na pós-graduação e nas carreiras docentes da Universidade de São Paulo. Inclusão
é o mote da democracia, né? A democracia é exatamente isso. Então, assim, é um programa que a gente tenta o tempo inteiro trazer a discussão do processo democrático. Não é possível tratar de democracia sem justiça social e sem inclusão, né? E inclusão, por mais que algumas pessoas ainda resistam, impõe medidas restauradoras. Com isso, eu não estou dizendo que a cota é a medida perfeita, mas, como a democracia, dentre as estratégias que existem, né, ela é a melhor. Na hora que a gente aprender ou tiver uma outra estratégia, a gente pode utilizar outras estratégias, né? Mas é bem isso, assim, esse movimento é um movimento necessário nesse momento, porque a gente vinha, historicamente, o país num fluxo de compreensão e aceitação das cotas, e aí, de repente, houve agora, né, de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, a gente teve uma interrupção nesse processo e uma resistência maior política a esses processos de inclusão social. Então, se torna extremamente necessário que a gente volte a mostrar a importância desses instrumentos como forma de inclusão social. E o que não falta é trabalho científico provando isso, né? Doutora Cláudia, para o seu entendimento em relação a esse tema, para destacar de novo aqui, essa é uma novidade, né? Essa nova entidade, Pró-Reitoria de Inclusão e Diversidade da Universidade de São Paulo, foi uma promessa de campanha do atual reitor. Na promessa de campanha o promotor, é o reitor Carlotti, né? Que assumiu o cargo no início deste ano. O que esperar dessa nova entidade? Olha, esse projeto que a USP trouxe, ele é um projeto referência para as universidades, para as escolas, para as instituições, e promete, de fato, realizar a meta. Porque essas ações inclusivas, essas ações afirmativas, elas são democratizantes e são boas para a sociedade na medida que permitem várias vozes dentro da universidade e também que esses vários segmentos se sintam acolhidos dentro das instituições. Dentro dessas instituições, as pessoas gostam de ser atendidas dentro do seu grupo. Então, não há dúvida que essa pró-reitoria é um grande passo, revela uma ação, cumpre não só uma meta de campanha, mas promete ações, não só a formalização. A inclusão, ela traz essa participação de diversos segmentos. A gente quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, as ações afirmativas inclusivas são necessárias, precisam sair do papel, né? E aí nós temos que também a oportunidade de discutir a questão da meritocracia, não é? Quem são as pessoas que tomam as decisões? As pessoas... se nós defendemos a meritocracia sem enxergar os diferentes pontos de partida, quem já está lá na frente, nasceu lá na frente com oportunidades, nós vamos excluir quem está fora desse grupo. E é esse trabalho que essa pró-reitoria está buscando realizar. É fantástico, digno, sim, de aplausos, né? As cotas de ensino são também pedagógicas, não é? A juventude negra, a juventude, as mulheres indígenas, a quem vem da educação pública, que não teve mesmo acesso a essa formação, realmente precisa deste apoio para poder estar em pé de igualdade com aqueles que já estão lá na frente. Doutora Adriana Zorubi, seu olhar sobre esse tema. Eu concordo com o parecer da doutora Alexandra, quando ela menciona que a questão das cotas, ela não é o sistema mais perfeito de democracia educacional, mas ela é o que existe ainda de mais moderno e que a gente deve implementar, porque, como também a doutora Cláudia mencionou, se você não observa, não existe aquele olhar para as pessoas que vêm de origens diferentes e com históricos diferentes, realmente a gente vai estar aí deixando desabrigada aquelas pessoas que precisam de manter a inclusão social, como negros, mulheres, as pessoas indígenas, enfim. Agora, eu estava lendo o inteiro teor da matéria e um posicionamento da historiadora Ana Lúcia Duarte Lana que me chamou a atenção. Uma frase dela foi o seguinte: é preciso qualificar as diferenças e valorizar a diversidade. Quando ela se refere a qualificar as diferenças, não sei, me remeteu a algo um pouco
pejorativo, talvez, se eu posso encontrar a palavra mais correta para aplicar nesse momento. Não existe qualidade de diferença. A diferença é apenas uma diferença. Ela não é boa, ela não é ruim, ela é uma diferença. Apenas. Então, assim, no caso, eu entenderia que seria respeitar a diversidade e valorizar as diferenças. Porque com as diferenças, nós conseguimos ter um aprendizado muito melhor e muito maior, e é isso que é preciso apresentar às pessoas, que com culturas diferentes, trazidas para trocar com outras culturas e outras experiências, nós vamos sair fortalecidos, nós vamos aprender cada vez mais, e isso nos enriquece culturalmente como seres humanos, e nos implica e nos remete a respeitar essa diversidade que existe entre todos nós. E isso não me causa nenhum espanto, nenhuma espécie numa mesa de debatedores aqui. Nós estamos falando de um apresentador de origem judaica, uma advogada de origem alemã, uma de origem árabe, uma nordestina e um italiano de origem italiana sulista. Então, eu não consigo entender, e nós só estamos agregando, nós só estamos aprendendo aqui. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar de respeitar as diversidades e valorizar as diferenças. Esse é o meu ponto de vista. Eu entendi a sua dúvida. Também me causou uma dúvida o qualificar as diferenças, porque o qualificar vem de qualidade. Qualidade pode ser uma coisa boa qualidade, ou de qualidade ruim. Também fiquei nessa dúvida. Não existe diferença de qualidade. Sim. A qualidade não tem diferença, qualificar. Não tem. Sim. Eu fico pensando que um dos argumentos que se tem usado muito para criticar as cotas é o rendimento nas universidades. Então, talvez, eu estou aqui defendendo uma coisa que eu não me aprofundei, mas talvez seja nesse sentido, né? Porque há uma reação dentro das próprias universidades com relação ao nível acadêmico de alguns alunos que vêm das escolas públicas, né? Que a gente sabe que teria que ter, vamos dizer assim, um suporte, porque hoje a gente tem uma educação pública com uma qualidade inferior à maior parte da educação privada, eu digo isso, ensino médio e fundamental. Talvez nesse sentido, né? Assim, se a gente considerar, por outro lado, que essa educação tradicional é a educação adequada, né? Porque se a gente não entender isso, talvez a gente não precisasse usar esse termo de qualificação, porque, como a doutora Adriana está falando, a gente está tratando de cultura. E aí eu sempre faço esse registro, mas vou registrar de novo, que a gente está tratando de cota, mas assim, nenhum de nós aqui, né? Todos nós estamos falando de uma posição privilegiada, né? Então, a gente não tem aqui nenhum negro, nenhum índio, né? Então, nenhuma pessoa portadora de necessidade especial de grupo excluído, né? Assim, e é sempre importante a gente ter a oportunidade de ouvir quem vive a situação, porque por mais que a gente estude e leia, a gente não vivendo a situação, a gente não tem a experiência, né? Por mais que sejamos estudiosos e pesquisadores e leiamos pesquisas, etc., é sempre diferente quando é na pele. Né? Mauro, sim, pode falar, doutora Cláudia. Observar as últimas considerações da doutora Alessandra, muito bem pontuadas, a importância de ouvi-lo, mas eu sou professora há 27 anos na PUC de São Paulo e tenho uma experiência, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas a minha experiência com os alunos bolsistas é muito positiva. São alunos que valorizam muito a oportunidade de estar lá e, claro que tem dificuldades, muitos têm dificuldades porque trabalham o dia inteiro e chegam com dificuldade, atrasados, não conseguem às vezes render, mas isso não é exclusivamente dos bolsistas, daqueles que têm as cotas. Então, minha experiência é que há uma completa integração e homogeneização. Não tenho, na minha experiência de 27 anos, nas salas de aulas, centenas de alunos, milhares que passaram nesses anos, não senti essa diferença de qualidade. É uma crítica, na minha opinião, ainda para manter um discurso de uma discriminação estrutural que nós temos. Só queria acrescentar isso. Não sei se o doutor Alessandro tem conhecimento por aí no Sul, como é que funciona na universidade pública, na universidade estadual, na universidade federal, algo semelhante em relação a esse órgão criado aqui, Pró-Reitoria de Inclusão e Diversidade, doutor Alessandro? Não tenho conhecimento, não, de nenhuma universidade aqui que tenha adotado essas medidas, mas eu vou dizer minha opinião franca
Eu acho que a única maneira de incluir realmente, que não seja de modo demagógico, as pessoas que têm dificuldades ou diferenças de classes sociais, enfim, é mudar na criança. Eu acho que fazer isso na Universidade Federal é tarde demais, sabe? Eu quero ver as escolas públicas com a mesma qualidade da escola privada, porque hoje a gente tem escolas internacionais privadas que têm uma qualidade excelente e escolas públicas que são muito deficientes. Quando é que essa mudança vai acontecer para essa criança que está naquela escola pública? Quando isso for igualado, eu acho que aí sim a gente vai ter uma sociedade muito mais justa. Muito bem observado, doutor. Senão a gente vai continuar com essa eterna inversão de valores, né? A universidade pública para aqueles mais bem preparados, aqueles que tiveram o melhor ensino na base, e aqueles que tiveram a pior situação não vão ter acesso à universidade pública. A gente tem que observar bem isso, é a base para poder acabar com essa inversão de valores. Faltando 15 minutos para 1h, vamos seguir aqui com mais um tema. Sônia Seixas Leal, ex-patroa de Madalena Santiago da Silva, informou ou afirmou ao Ministério do Trabalho, em depoimento, que não pagava a empregada doméstica por considerar que ela era uma pessoa da família. Madalena foi resgatada em março do ano passado, após passar 54 anos em situação análoga à escravidão, na casa de Sônia. A doméstica não tinha salário, era maltratada, sofria com os roubos da filha dos ex-patrões, que fez empréstimos em seu nome e ficou com 20 mil reais de sua aposentadoria. A promotora Alexandra Boylan, esse caso chocou o país, chamou atenção, a reportagem da TV Globo, que todo mundo teve conhecimento. Que coisa é essa agora, né? De não pagar salário por considerar a doméstica da família, né? Pois é interessante isso de considerar na família. Isso é resquício realmente de escravatura mesmo, né? Não tem como negar que é trabalho escravo. Assim, por mais que a retórica que a patroa, bom, é até difícil a gente falar porque o processo não está nas nossas mãos, a gente não tem todos os dados. Com certeza, os procuradores do trabalho e juízes do trabalho que analisarem vão ter mais dados, a gente está falando com o que a gente vê na mídia, né? E não é só esse caso, a gente teve a semana passada, a semana retrasada, um outro caso na mesma situação, e a gente vem tendo, graças a Deus, mais oportunidades e denúncias, né, de pessoas que começam a entender que essa situação é de escravidão, análoga de escravo, né? São resquícios, infelizmente, dessa compreensão de, sim, você é da minha família, mas você acorda para fazer meu café da manhã, você lava os meus pratos, lava o meu banheiro, você não pode estudar, você não pode sair, você não pode entrar e sair a hora que quer, e eu vou tirar a sua aposentadoria, mas o seu cartão fica comigo, e eu vou fazer empréstimo para mim em seu nome. Então, assim, eu não posso dizer que isso não aconteça em família, não. Não é à toa que a gente tem na OAB uma comissão da infância, uma comissão dos idosos. Acontece isso com as famílias, mas é considerado crime. Só não é chamado de escravidão porque é a pessoa da família. Mas essa situação que ela está se reportando, mesmo que ela diga que considerasse da família, é uma situação criminosa de escravidão, né? Então, assim, é muito triste que a gente ainda perceba isso acontecendo, né? Mas, assim, o Brasil tem revelado, e a mídia tem uma importância maravilhosa nisso, porque, em que pese a gente dê a informação negativa, e a gente às vezes critica, né? Tanta notícia negativa, mas na hora que você traz essa notícia, você dá o alerta a outras pessoas nas mesmas situações. Eu já tive algumas situações em que crianças vítimas de violência denunciaram porque ouviram na rádio. Você acredita nisso, Mauro? Tem família que diz assim, eu ouvi aquela situação e aquilo ali, eu estou vivendo aquilo é crime. E sim, as pessoas se identificam, né? Um depoimento gravado de criança dizendo isso, né? Então, assim, a gente teve, a semana passada, a situação dos Yanomamis. Aquilo é surreal. O garimpeiro vai lá, joga uma criança de 3 anos no rio, pega um adolescente de 12 anos, toma da família, estupra, mata, depois ameaça a tribo, 25 pessoas vão embora, somem no meio da mata, tocam fogo na tribo e nós estamos calados. Né? Se não for a imprensa trazer essas situações surreais, porque quando a gente ouve uma situação dessa e se coloca no lugar, né? Imagine 25 anos preso dentro de uma casa
em que me pese ser considerada da família, sem receber R$ 1 para comprar, nós somos mulheres, um absorvente, a gente sabe como é isso, né? Então, sem poder fazer absolutamente liberdade nenhuma, né? E ser tratada como uma questão retórica, né? Isso é surreal. Doutora Adriana Zorubi, essa expressão, né, ser da família, aí os patrões dizem que não pagava salário para a doméstica por ser da família, né? Quer dizer, usar essa expressão de forma canalha mesmo, né? Canalha, esse é o ponto. Fere até aquilo que é politicamente correto, aquilo que as pessoas têm, né, quando usam esse termo corretamente, o ser da família, por consideração, por carinho, tratar a pessoa como se fosse de fato da casa, sendo que não é, por respeito, absolutamente respeito, que é o que se pede. Exato, Mauro. Bom, eu gostaria de assim referendar até o que a doutora Alexandra mencionou, porque nós não temos um processo em mãos, evidentemente advogados, juízes, pessoas que vão tratar aí da investigação e da apuração dessas informações, o que a gente tem é realmente o que a mídia nos traz, né? Mas pelo que eu estou conseguindo observar, a atuação da senhora Seixas, da senhora Sônia Seixas Leal, que foi trazida pela imprensa, trata-se de grave violação de direitos humanos. É isso que a gente entende, nós que somos ativistas, nós que somos atuantes na questão de direitos humanos das pessoas idosas, das mulheres, enfim, das minorias, a gente vê aí essa grave violação, está patente, e a gente não sabe se essa declaração da senhora Sônia, de dizer que via a Madalena Santiago como membro da família, então, e fazia tudo isso com o membro da família, então, o que ela quer dizer com essa fala dela, dizer que a gente pode explorar os membros da família, é isso que ela quer dizer? Então, cada vez que ela fala, ela vai se complicando cada vez mais, porque então, você pode explorar o membro da família, você pode explorar o seu filho, você pode abusar, você pode escravizar o seu neto, o seu sobrinho, o seu parente, porque ele, afinal de contas, é da família, então ele está ali a seu serviço. Então, não dá para entender. O que você falou, Mauro, em lugar de haver um respeito, uma solidariedade, um pagamento de salário digno, justo, pagamento ao INSS, aposentadoria, férias, 13º, enfim, todos os direitos trabalhistas aí resguardados, né? A Madalena, no fim, ela acabou sendo vista como membro da família, e o que a senhora Sônia disse é que membro da família a gente pode escravizar, explorar, não tem problema nenhum. É isso aí, doutora Cláudia. O termo ser da família pode ser usado, não tem problema nenhum, mas a forma como isso tudo aconteceu é que é tudo lamentável. Né? O termo ser da família, nesse contexto, ele vem justificar uma narrativa escravagista, tentando fugir da responsabilidade. É muito grave isso. Acho que a divulgação nas mídias, como as nossas panelistas aqui nos observaram, né, a Alexandra e a Adriana, a divulgação na mídia revela ainda uma situação deplorável no nosso país. Nós temos situações de escravidão dentro de casa. Dizer que é ser da família é notariamente apenas um argumento para fugir dessa responsabilidade, e que é preciso combater urgentemente isso, né? Responsabilizar e divulgar a responsabilização para que a gente possa reduzir e um dia extinguir uma conduta dessa tão lamentável. Perguntas da nossa audiência, faltando 7 minutos para 13h. Doutor Alessandro, eu começo com você. Pergunta do seu Jaime, do Jardim Monfilholi, ele mora aqui na capital, em São Paulo, Zona Oeste. Em que medida a subnutrição pode aumentar os casos de infecções, principalmente em crianças? A pergunta do seu Jaime, doutor Alessandro. A desnutrição infantil é uma causa importante de complicações em saúde, o que inclui, sim, as infecções, porque isso, enfim, afeta a quantidade de proteínas do corpo e a imunidade de modo geral. Isso é um dos grandes males do nosso país, né? Crianças desnutridas, crianças que não vão para a escola e a perpetuação de males posteriores que vem aí, né? É um dos grandes males. De novo, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais atento às nossas crianças se a gente quer mudar esse país em algum momento. Doutora Adriana Zorubi, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta se os idosos com doença degenerativa, como Alzheimer, têm direito a um acréscimo na aposentadoria. E se tem, como deve ser esse procedimento? Como é que se deve pedir isso?
Tem sim, Juliana, boa tarde, obrigada pela sua pergunta. Você pode entrar no site Meu INSS, tá, do INSS, ou ingressar diretamente em contato com a Previdência Social e se informar que tem um acréscimo de 25% sobre o salário quando a doença é degenerativa, tá? Mas tem que ser comprovado, tem que ter relatórios médicos, tem que ter tudo certinho, até se for o caso de quando não puder, você não está esclarecendo muito bem se essa doença degenerativa ela se remete à questão de Alzheimer ou à questão de demência, né? Até poderia haver em relação à questão da interdição, mas aí precisaria realmente ter um acompanhamento profissional mais adequado e mais pontual para direcionar a questão. Mas obrigada pela sua pergunta, gostei bastante. Então, é preciso procurar o INSS, comprovar devidamente, claro, cada caso, cada situação. Exatamente. Mas essa é uma informação, eu desconhecia, pouquíssimo, não se divulga a respeito disso, né? Não, não é divulgado. Realmente, a gente precisaria falar mais sobre esse assunto. Isso é uma lei recente que foi aprovada, que quando houver o caso de degeneração completa e houver essa necessidade, pode haver esse acréscimo, sim. Tem algumas condições, Mauro, tem algumas condições para que isso seja concedido e nós podemos falar sobre esse assunto num momento futuro, que eu acho importante a gente fazer essas divulgações dos direitos das pessoas idosas em situação degenerativa. Sim, vamos falar a respeito sempre em breve. Doutora Cláudia, João Carlos Pérez, no Facebook, quer saber se há respaldo jurídico para as informações obtidas por um polígrafo. Opa! Esse tema é muito interessante, muito utilizado. Polígrafo, né? Aquele que mede se a pessoa está dizendo a verdade, não é verdade? Vamos explicar. O polígrafo é isso, muito utilizado na justiça americana, largamente utilizado. No Brasil, é muito polêmica essa utilização. Inclusive, no âmbito trabalhista, os tribunais estão rejeitando a utilização disso quando há um problema nas empresas, não acolhem. Então, muito polêmico, sim. Justiça americana dos filmes, ok. No Brasil, tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção, sem imposição. No âmbito brasileiro, mais uma prova a ser vista no conjunto probatório de um processo, não define se diz ou não a verdade. Essa é a nossa realidade. Então, há respaldo jurídico, só que não, né? Depende por conta dessa polêmica. Olha, a conclusão é essa. No direito nós temos, muitas vezes, uma resposta que não é matemática, mas ela mostra dialética, né? E as várias opiniões sobre o tema. Sem dúvida, o polígrafo pode ser utilizado no conjunto probatório, desde que não imposto por quem pede isso. No âmbito trabalhista, no âmbito criminal, pouquíssimo utilizado. E o Ulisses Martins, do nosso canal no YouTube, ele quer saber o seguinte, procuradora Alexandra, por que Alagoas terá eleição indireta para governador antes das eleições diretas de outubro? E por que tanta confusão sobre esse assunto? Bom, Alagoas vai ter eleição indireta porque a rede de sucessão é prevista por lei e todas as pessoas que estavam na rede de sucessão, o governador renunciou, o vice se afastou e o presidente da Assembleia, todos para concorrerem a outros cargos, e aí vai o presidente do Tribunal de Justiça, e quando você está nessa situação e não tem pouco tempo, assim, vamos dizer assim, logo depois que teve a eleição, e aí dá para ter uma outra eleição de verdade, e a gente está mais perto da nova eleição de governador, aí pela legislação, né, a própria Constituição Federal e Estadual que repetem isso, aí você há essa previsão de eleição indireta. Por que confusão? Porque todo mundo quer ser governador, mesmo que seja por um períodozinho pequeno de tempo. Então, politicamente, isso é importante. Muito bem, gente, nós vamos terminar essa edição do programa Gente que Fala de hoje. Nosso tempo aqui esgotado, é o Gente do MPD que fala, sempre às quintas-feiras. O espaço é uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E participaram com a gente hoje a doutora Alexandra Boylan, ela é promotora de justiça em Alagoas, associada do MPD, o Movimento Ministério Público Democrático. Doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada, professora. Ela é presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo e também diretora
de Relações Institucionais no Instituto dos Advogados de São Paulo, doutora Adriana Zorubi, advogada, presidente da Comissão do Idoso da OAB São Paulo, Seção Pinheiros, e o médico infectologista, doutor Alessandro Pascoalotto, chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre, lá em Porto Alegre também professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde, né? E presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Na mesa de som com a gente hoje, quem está hoje, não sei dizer, mas está em boa companhia do Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Obrigado a quem estiver aí na mesa de som com a gente pelas operações. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o musical Trianon até às 3, depois tem o programa Duas na Tri, com Malu Mota e Silvia Vinhas. Às 6 da tarde tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque. E agora, a repórter Luana Coutinho com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. Vai você, Luana Coutinho, a gente se despede daqui, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.